para todos. Sejam todos bem-vindos ao Instituto OnLuz. E nesta semana nós vamos fazer a nossa orientação sob o ponto de vista das energias da astrologia cósmica, os estudos da astrologia cósmica, que eles têm como foco principal trabalhar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento emocional, mental e energético dos seres humanos sob uma perspectiva de cura cósmica. A cura cósmica, ela trabalha o nosso realinhamento com as energias superiores de luz que estão atuando na cura do planeta Terra, tá? É um outro nível de energia, é um outro nível de cura, é um outro nível de desenvolvimento energético e espiritual, tá? Bom, e para esta semana, nós vamos então trabalhar uma orientação específica sobre a entrada de Mercúrio retrógrado, tá? A energia de Mercúrio, ela está relacionada na cura cósmica. A energia de Mercúrio, ela está fundamentada nas frequências da comunicação. Ela está fundamentada também nas frequências do nosso alinhamento com a nossa mente interna, a nossa mente externa e a nossa mente superior, tá? Do ponto de vista humano, significa um alinhamento com o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos e também com o nosso agir, a coerência nas nossas ações, as coerências nos nossos pensamentos, no nosso agir e no nosso falar, tá? Então, esta é a energia de Mercúrio na cura cósmica. É uma comunicação superior que eu faço, ou seja, processos intuitivos da alma, tá? Processos internos, comunicações internas que eu faço, eu com a minha própria essência, com a minha própria energia, para um encaminhamento da minha vida na matéria, seja em qual âmbito for, certo? Bom, mas do ponto de vista da astrologia kármica terrena, a energia de Mercúrio, ela rege o planeta Gêmeos, né? Perdão, a constelação de Gêmeos, tá? E também ela rege a constelação de Virgem, certo? Muito bem. Então, essas duas constelações, Gêmeos e Virgem, eles estão relacionados à questão do conhecimento, as questões do plano mental e também está relacionado ao nosso mundo profissional, certo? Então, em resumo, Mercúrio retrógrado, que vai iniciar agora no dia 25 de novembro, às 3 horas e 45 minutos da madrugada, entre o dia 25 e o dia 26 de novembro, ele vai se estender até o dia 15 de dezembro, tá? Lembrando que essa energia de Mercúrio retrógrado, ela sempre age uma semana antes e uma semana depois. A gente já tem os efeitos dela antes e os efeitos ainda perduram um pouquinho depois do dia 15 de dezembro, tá? Então, sob o ponto de vista kármico, da cura, do autoconhecimento, aqui nesse momento que a gente vive na Terra, essa energia de Mercúrio retrógrado, ela está nos solicitando uma revisão em pontos importantes na nossa vida, tá? Ela está nos
solicitando uma revisão na nossa saúde mental e na nossa saúde emocional, que impactou nos nossos relacionamentos, tá? Do ponto de vista prático, do ponto de vista do cotidiano da nossa vida, Mercúrio está solicitando este tipo de atenção. É claro que, do ponto de vista mais matéria, Mercúrio ele vai falar sobre cuidados com relação a documentos, processos judiciais, questões de saúde, né? Ele também vai lidar com essas coisas bastante matéria, bastante física, né? Então, nesse ponto também, tenham cautela nos encaminhamentos que vocês forem fazer em qualquer âmbito. Ele rege a questão, Mercúrio, ele rege também a questão da compra e venda, né? De objetos, seja imóvel, seja algum veículo, trocas, essas questões de negociações comerciais que envolvem montantes financeiros, tá bom? Então também isso é algo a se ter uma cautela. Não quer dizer que você não tenha que fazer, mas presta bastante atenção nos detalhes, nessas questões de documentação, tá bom? E do ponto de vista também matéria, Mercúrio cuida dessas questões de saúde, tá? Então vem aí uma atenção especial nas questões de saúde, que muitas pessoas poderão vivenciar algum evento traumático em questões de saúde, envolvendo algum relacionamento, tá? Isso pode estar relacionado a vínculo conjugal e também a vínculo com a sua mãe terrena e sua família, né? Parentes próximos, tios, tias, primos, primas, tá? Então, é um período que podem emergir alguma situação nesse sentido, tá? Ou de eventos ligados à saúde, ou de eventos ligados às questões legais, jurídicas, de questões de relacionamentos e diálogo, conversas, aproximações, né, para acertos que algumas pessoas precisam fazer nos seus ambientes familiares. Alguma situação ligada à questão de alguma herança também, bens, imóveis, essas coisas assim, tá bom, gente? Bom, isso do ponto de vista mais terreno. Mas, dentro desse cenário todo, vamos trazer agora alguns pontos chaves que nós fizemos um estudo especificamente sobre Mercúrio retrógrado dentro dessa visão do autoconhecimento, essa visão de uma cura e um equilíbrio interior para uma cura nos meus relacionamentos, uma harmonização nos meus relacionamentos, tá bom? Seja em âmbito de família, em âmbito de casamento, em âmbito profissional, em âmbito das minhas relações interpessoais. Anotem aí. Primeiro ponto a ser observado: a saúde mental, a sua saúde mental, a nossa saúde mental, tá? Então, Mercúrio retrógrado, ele está solicitando que as pessoas tenham uma observação maior em relação à sua mente. Então, existem sim algumas pessoas que estão com desorientação mental, confusão, perturbados, não sabem o que vão fazer das suas vidas, não conseguem ter um alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. Está tudo desalinhado. Pensa uma coisa,
fala outra coisa e sente outra coisa. Então, existe uma grande confusão no direcionamento da sua vida, seja no trabalho, seja no casamento, seja na família, seja em qual âmbito for, tá? A mente está uma bagunça e por conta disso as pessoas ficam mais irritadas, nervosas, agitadas. Internamente existe uma agitação interna dentro dela, tá? Existe uma perturbação dentro dela. E por que que isso acontece? Porque ela ainda tem no seu plano emocional, ela ainda tem memórias traumáticas. Ela ainda passou por algum evento, ela tem ainda guardado no seu inconsciente algum tipo de situação que ela viveu e que essa situação gerou uma dor, um sofrimento psíquico para ela muito grande, mas ela ainda tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, tá? Ela tem medo, ela tem insegurança, ela sofre com isso, ela não consegue falar sobre isso. Exatamente. Então, quando uma pessoa ela não consegue expressar as suas dores emocionais de algum evento que ela viveu, ela guarda aquilo dentro dela, então aquilo vai corroendo a pessoa na sua mente, aquela mente que não é visível, mas é a mente da alma, como a gente diz. As emoções da pessoa ficam extremamente desestabilizados, pensamentos desestabilizados, né? Então isso vai ocorrendo um grande sofrimento interno nesta pessoa, tá? Ela tem dificuldade de falar sobre aquele evento, e aquele evento, então, se transforma em um processo patológico bem grave, tá? Bom, e quais foram os eventos traumáticos que essa pessoa vivenciou? Pelo que a gente viu aqui, né, nas orientações da retirada de Mercúrio retrógrado, são assuntos ligados, então, a parentes, né? Irmãos, primos, primas, cunhados, cunhadas, tios, tias, né? São coisas negativas nesse sentido, tá? Coisas que as pessoas foram vivendo na sua vida. Tem questões com relacionamento conjugal, onde as pessoas estão muito ligadas a um passado, focadas a um passado onde elas guardam lembranças doloridas com algo que as machucou profundamente, algo que as gerou uma desarmonia muito grande dentro dela, um sofrimento muito grande, um medo também, né? E isso impactou na sua forma de viver, na sua forma de viver a vida aqui, retirando a alegria dela, retirando a confiança, a autoestima, né? Então, esse Mercúrio retrógrado, ele está pedindo para você olhar para os teus pensamentos, olhar para os teus sentimentos, para que você perceba o que tirou a tua alegria, o que tirou o teu bem-estar, a tua confiança, a fé que você tinha em você, tá? Aquela alegria de alma, aonde ela está? Então, esses eventos tiraram isso de você, tá? E também existem pessoas que elas tiveram problemas financeiros nesses relacionamentos, seja em casamento e seja com estes
parentes, tá bom? Algum tipo de sociedade, algum tipo de parceria, algum tipo de questões aqui envolvendo ainda assuntos não digeridos e não resolvidos com relação a separações, divisão de bens e assim por diante, tá? Bom, outro ponto, então, que Mercúrio vai nos dar um direcionamento para que a gente olhe mais para nós em relação à nossa saúde física, tá? Porque todos esses eventos impactaram. Hoje, pessoas podem estar enfrentando problemas de ordem física, das mais diversas, tá? Então, começou primeiramente com um processo mental, com perturbações mentais, confusão mental, preocupações excessivas, estresse no dia a dia, né? Coisas que você não conseguia se colocar, não conseguia se expressar, coisas que você tentava ignorar, mas aquilo ficava dentro da tua mente, então aquilo, né, bloqueou, né, te deixou com muita perturbação. E hoje está saindo do plano mental e está indo para o plano físico, tá? Então hoje existem pessoas que estão enfrentando fisicamente alguma doença, tá? E essa doença ela não é pouca coisa não, são doenças assim, doenças degenerativas, doenças crônicas, tá? Doenças autoimunes, até câncer em alguns casos, tá? Então, são situações que não são coisas leves para resolver, tá bom? Por quê? Porque não foram coisas leves do ponto de vista emocional, tá, gente? Bom, e depois, um outro aspecto bem importante é algo ainda que muita gente precisa resolver com a sua mãe biológica, tá? A sua mãe, a sua ancestralidade, os seus familiares, os vínculos que essa mãe foi tendo, incluindo o seu pai, nunca esqueça, incluindo os seus irmãos e assim por diante, tá? Então, existe algo no seu inconsciente entre você e a sua mãe, ela e você, que precisa ser curado. É uma grande dor emocional, tem alguma relação com o pai, tem relação com os irmãos, tem relação com os parentes, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Então, é algo que você precisa se resolver com relação a alguma dor que você guarda da sua mãe. A sua mãe pode guardar alguma dor com relação a você. Um grande perdão precisa acontecer ali, tá, gente? Pode ser que você já tenha feito vários desses exercícios de perdão, mas precisa, talvez, olhar para essa ferida que ainda você pode sentir. Pode ter um choro, pode ter um medo, pode ter uma insegurança, pode ter ainda uma tristeza, né? Ou mesmo uma irritação, um nervosismo, uma agressividade, uma raiva pode estar ali emergindo em você, tá? E essas questões todas aqui mencionadas impactaram negativamente na tua vida profissional e financeira, ou seja, nas nossas vidas profissionais e financeiras. Alguma coisa não está bem alinhada nesse sentido para todos nós, tá? Então, sim, precisamos mais uma vez fazer uma revisão em todos esses pontos e trabalhar o perdão. Mais uma vez, intensifique isso, perdoe a você e perdoe a todos, porque assim será melhor para todos nós, tá? Medite, ore e observe mais a você e se permita mais você ser cuidado, amparado e liberar essas emoções todas doloridas aí, tá? Casamento, família, mãe e assim por diante. Bom, gente, agora
Vamos entender um pouquinho o porquê que muitas pessoas enfrentam algumas dificuldades em relação a liberar esses processos traumáticos, né? Por que que as pessoas passam pelas dores e elas têm essa dificuldade, tá? Primeiro, porque um trauma, ele é uma resposta emocional às experiências perturbadoras que a gente tem, tá? E, inevitavelmente, um trauma ele vai trazer problemas para a saúde mental se a pessoa não tratar, se ela não elaborar e não fizer um processo de ressignificação disso na sua vida, tá? Então, muitas pessoas elas dão respostas diferentes às questões traumáticas. Algumas se recolhem com medo, se fecham com medo de tudo e de todos e não enfrentam isso, não olham para isso, tá? Outros são impulsivos ou se desesperam, vão agindo equivocadamente e vão cometendo outros erros e vai aumentando esse processo traumático, né? E outros ainda simplesmente não fazem nada, paralisam diante do processo traumático por vários motivos ali, tá? Então, tratar um processo traumático é algo complexo, tá? E exige muito cuidado na abordagem e uma escuta muito importante que um profissional realmente experiente precisa ter, tá? E uma abordagem bem cautelosa e assertiva nessas questões, tá? Bom, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista da neurociência, então nós temos 4 tipos de processos traumáticos. Aquele agudo, que é aquele processo que você tem uma ação repentina, um estresse repentino, por exemplo, um acidente e uma doença ali de última hora que aconteceu, tá? Um estresse, um processo traumático mais crônico, quando você convive com pessoas e em ambientes tóxicos por muito tempo, tá? Abuso sexual, violência doméstica, negligência, bullying e assim por diante, tá? Estresse, traumas do ponto de vista mais complexo, quando você está sempre em estado de vigília, você está sempre com muito medo que algo vai acontecer com você, então você vai sempre agindo, pisando em ovos, como a gente diz, né? Sempre com muita cautela, sempre muito medo que envolve o teu cotidiano com as pessoas com as quais você se relaciona, tá? E tem o quarto tipo de processo traumático, que é o secundário ou vicário, que eles chamam, que são traumas que ocorrem após a exposição do sofrimento de outras pessoas, tá? Então, por exemplo, quando você trabalha num hospital, quando você é uma pessoa que é cuidador de um familiar seu doente, né? Ou dentro de um ambiente escolar, por exemplo, ambientes profissionais, ambientes sociais, sociofamiliares, que você fica muito tempo sob o sofrimento de outras pessoas, tá? Então, se você não tem um autocuidado com você, né, realmente a dor do outro vai atingir você sim e vai te causar problemas mentais, sim, tá? É muito comum, mais do que vocês imaginam, tá? Por isso que profissionais que atuam com seres humanos em ambientes estressantes precisam de tratamento terapêutico e energético para equilibrar e regular as suas emoções, tá? Bom, por que que é tão intenso esses processos traumáticos? Porque é tão difícil as pessoas liberarem? Porque eles também se estruturam no plano físico. Esses eventos traumáticos, eles ativam a amígdala cerebelosa, que a gente diz, tá? É uma parte do cérebro, essa parte
ela é responsável por nos dar a capacidade de detectar ameaças, tá? Então ela faz com que o corpo ele demonstre diversos sinais de defesa e o sistema nervoso também age nesses momentos, liberando bastante a adrenalina, que é o hormônio do estresse, tá? Então, esses eventos todos, esses 4 processos traumáticos que eu mencionei para vocês, eles agem nessa região do cérebro e essa região ela ativa sinapses para o sistema nervoso que vai liberar esses hormônios do estresse. Então, a pessoa vai estar sempre, né, ansiosa, agitada, nervosa, angustiada, né? Não para de pensar nunca nas coisas, né? E isso vai danificando a sua estrutura neurológica também, tá? Bom, e como que eu lido com tudo isso na prática? Gente, olha só, existem muitas técnicas, muitos meios ali que as pessoas estão buscando, né? E cada um é livre para se trabalhar da maneira como se sente bem. Eu aqui digo assim para vocês, gente, é assim. Do mesmo modo que você colocou uma atenção para você estudar, para você trabalhar, para você se estruturar na tua vida na matéria, coloque também a atenção para você cuidar da tua saúde mental, da tua saúde emocional e da tua saúde energética, tá? Leve a sério a tua saúde, tá? Porque de nada adianta você se dedicar intensamente para o lado material da tua vida e o lado, perdão, e o lado emocional, o lado do equilíbrio das tuas emoções, você não dá importância. Um dia você pode ter muito dinheiro, mas você pode não usufruir mais desse dinheiro porque a tua saúde pode estar bastante debilitada. Ou então, como acontece em muitos casos, a pessoa acumulou um valor X de dinheiro e de repente ela teve que gastar tudo num procedimento médico ou em vários procedimentos aí na área da saúde, que poderiam ser perfeitamente evitados, ou então diminuir consideravelmente esses gastos, né? Sem contar que tem o gasto do sofrimento, da preocupação, da angústia, que também está ali permeando o comportamento das pessoas quando passam por questões de doenças, né? Então, gente, assim, que dica que eu posso dar para vocês? Como que eu trabalho com isso? Acabei de dizer. Equilibre a vida de vocês, tá? Busque tratamento, busque autocuidado, busque autoconhecimento e bora lá. A vida continua, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que deixar essa vida com um sentido diferente, tá? Tenha um novo sentido, dê um novo rumo para a tua vida. É isso que Mercúrio retrógrado, no fim das contas, vai pedir para a gente fazer. Dê um novo rumo para a sua vida, ok? Gente, por hora, eram estas as considerações que eu poderia passar para vocês, tá bom? A partir de dezembro, nós vamos então continuar as nossas orientações dentro de uma perspectiva mais terapêutica, com as abordagens não mais vinculadas à astrologia, tá? Porque esta foi a nossa última orientação desse ciclo, tá? Nossa última orientação, focando nas questões astrológicas. A partir de dezembro agora, nós vamos focar a nossa orientação sempre em estudos e práticas terapêuticas. A gente já faz isso, né? Mas não mais vinculada à questão da astrologia. Por quê? Porque a vida é feita de ciclos e o ciclo com este nível de conhecimento da astrologia foi encerrado por hora, tá?
Pode ser que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente retome esse ciclo com a astrologia, mas sob uma outra perspectiva e principalmente sob uma condição de uma sociedade humana mais evoluída e mais aberta para fazer autoconhecimento e autocura dentro das questões astrológicas, tá bom, gente? Eu agradeço imensamente a todos, mas a vida segue, as revisões, ó, tá vendo? Mercúrio retrógrado, Mercúrio pedindo para a gente fazer essas revisões também para as nossas vidas, para que ocorra um novo alinhamento para nós, para vocês e para toda uma sociedade humana que necessita de muita cura e muita evolução, mas sob uma outra perspectiva agora, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez, agradeço mais uma vez e vamos conversando. Tenhamos uma semana de muita paz e muita luz nas nossas consciências. Até breve!